Bom, vamos dar continuidade então aqui àquela série de vídeos ali que a gente fez sobre criar uma blockchain rudimentar, né? Eu mudei um pouco a dinâmica da forma como eu estava fazendo, né? Na primeira parte eu fiz o código em tempo real ali, mas obviamente que acontece uma série de erros ali que a gente tem que ir corrigindo, então acho que o vídeo ficou um pouco maçante, então eu fiz diferente, né? Eu continuei na base daquele código original ali que a gente criou no primeiro episódio, nos primeiros episódios. Eu nem sei se essa primeira parte vai ser picotada em vários vídeos ou se vai ficar num vídeo só, né? E nessa segunda parte, o que eu implementei? Eu já fiz a implementação do código de um client que vai poder mandar solicitações de transferência de uma carteira para outra. Então, assim, a gente vai olhar como é que esse código foi implementado e eu vou comentando passo a passo ali essa implementação para conseguir consolidar o conceito de como é que é feito isso. Então, aqui eu estou fazendo os últimos testes desse client, né? Mandei aqui uma transferência dessa carteira principal, né, para a carteira do minerador, para ver se fica 100% ok, né? E aumentei, obviamente, a quantidade de tempo aqui de gerações de blocos, senão ficar uma quantidade absurda de dados ali sendo gerados, né? Então, mostrar aqui rapidamente como é que tá até agora, né? Vou estender aqui minha tela. Na última aula, né, no último vídeo, a gente ainda não tinha esse client.js nem esse utils.js que eu criei agora nessa implementação. Então, o utils eu peguei uma série de funções que eram comuns a várias partes do código ali que a gente tinha criado inicialmente, como gerar um random ID, criar hash, criar um nonce randômico. Eu aumentei aqui o nonce para 1 milhão, né? Antes a gente estava usando 1000 para ser rapidinho, né? Não que mude muita coisa aqui. Ó, criou um bloco, vamos ver aqui, o minerador iniciou ali, vamos ver se ele vai terminar rápido, né? Ele demora um pouco ainda para pegar essas informações e processar, mas o nonce não vai ficar absurdamente mais lento, né, o processamento, porque a gente está falando de um for de 1 milhão de posições, que para os computadores modernos é uma coisa relativamente simples, né? Então fica um pouquinho mais demorado, mas nada muito expressivo assim. Então aqui eu coloquei, e tem essa função nova aqui que é para a gente conseguir validar as TX, né, as transactions. Então vamos ao conceito aqui, depois da vinheta aí, editor manda a vinheta. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou André Ferreira, sou programador empresário, e esse canal aqui a gente vai falar sobre programação Web3, empreendedorismo e outras coisas de tecnologia, né? Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, a gente está montando aqui uma blockchain bem rudimentar, né, para testar os conceitos de como é que funciona uma blockchain e tal. E aí, se você não é inscrito no canal e curtiu o conteúdo, se inscreve, né, para acompanhar e receber aí as atualizações, e passa aí para seus amigos e tal. A gente tem um grupo no Discord também do SCJS, que é o projetinho que eu estou fazendo com reatividade no back-end, né? Super interessante. Eu tenho um blog lá, andreferreira.com.br, enfim. Provavelmente o editor vai botar aí os links, e eu vou botar os links na descrição também quando eu subir o vídeo, beleza? Vamos lá. Então até o término do último vídeo, né, do primeiro vídeo, a gente tinha feito o servidor, a gente tinha feito a fila de processamento, né, o controle de estado da aplicação, que faz um resumão de tudo que está acontecendo ali, né, e consolidação geral das informações da blockchain nesse arquivo data.json, correto? Então, assim, o código tinha alguns pequenos erros ali que eu fui corrigindo ao longo do processo, né? Obviamente que a gente estava fazendo em tempo real ali, então obviamente que ia surgir algum tipo de erro. E perceba que aqui no último bloco, né, esse bloco aqui foi o último bloco da blockchain,
né, que foi validado aqui agora. Vamos ver aqui, um E e tal. Esse bloco aqui tem uma transação, perceba, né? Essa transação aqui, esse TX, eu enviei pelo client JS aqui que eu criei para poder criar transações. O que na prática, quando você manda uma transação, o que ela faz na prática, né? Vai passar por uma série de validações para saber se a carteira que assinou a transação, né, essa assinatura aqui, de fato partiu do cara que está mandando executar a ação. Então aqui a gente tem a carteira do from, né, que é de onde vai partir, de onde vai sair aquela moeda e para quem vai, né? Para a gente ter certeza que o cara que mandou a solicitação, né, de fato é a carteira que tem a propriedade daquele saldo, né, dentro da nossa blockchain, a gente precisa dessa assinatura aqui e o servidor tem a capacidade de validar essa assinatura, se essa assinatura realmente de fato veio desse cara aqui, né? Então, essa TX ela passou por validações internas dentro do servidor. Mas vamos ao processo na prática, tá? Aqui no client, eu criei essa classezinha aqui, que vai receber aqui uma chave privada, porque obviamente a solicitação, né, de transação precisa ser assinada por uma carteira. Então aqui a gente passa a chave privada, que eu estou usando aqui aquelas chaves que eu gerei no último episódio, né? Então essa aqui é a private key da chave principal da rede, né? E aqui eu estou solicitando aqui embaixo, né, a criação de uma TX, né, de uma transaction para a carteira, essa carteira aqui, no valor de 100 moedas da rede, né? No caso, por enquanto, a gente não tem um nome da moeda da rede, é só a moeda da rede, né? E aqui ele chama essa função createTX. Essa createTX aqui, o que ela vai fazer? Ela vai gerar pra gente aqui, ó, uma informação, né? Uma lista de informações aqui, um array associativo. Vai ter um ID randômico gerado ali na data time. Ele vai ter a carteira que solicitou essa transação, no caso aqui a wallet, ela é configurada aqui no construction, né, pela private key, e eu pego o address dessa wallet, eu passo aqui qual é o parâmetro da carteira que eu quero enviar e o valor que eu quero enviar, né, e ele registra aqui também o timestamp, tá, e esse aqui é o nosso cabeçalho do TX, né, da transaction. Então esse TX agora ele precisa ser assinado para depois ser validado lá do lado do servidor, né. Então aqui eu peguei lá vendo a documentação do Ethers, né? A gente está usando aquela biblioteca Ethers JavaScript para fazer o controle de assinatura e de carteiras, né? Para facilitar um pouco a nossa vida de implementar 100%. Até porque não faz sentido a gente fazer implementação 100% numa blockchain de sample, né? De exemplo. Então aqui eu uso a função lá do Ethers para poder fazer a assinatura de uma mensagem. Tá? A assinatura de uma mensagem eu posso passar uma string qualquer e aí o sistema lá do Ethers a framework do Ethers vai me retornar um código de assinatura, né? Perceba que esse código de assinatura aqui da signature não tem nada a ver, né, com de fato a carteira que está assinando, né? Se você for olhar comparativamente, você não vai ver nenhuma similaridade. Isso aqui é um código de validação, de fato uma assinatura de todas as informações da transaction. Como é que é feita essa assinatura? Eu não vou entrar a fundo. Quem tiver curiosidade vai lá na documentação do Ethers e veja como é que é feito, né? É bem complexo a implementação disso daqui. Então, de fato, na hora de assinar eu passo aqui o TX, né? Que é esse header aqui que eu montei. Isso aqui poderia ter N formatos diferentes. No caso, eu fiz dessa forma aqui, mais próximo do que o Ethereum faz, né? Um TX de Ethereum é mais ou menos parecido com esse aqui, tá? E aí eu uso um JSON Stringify porque essa assinatura de mensagem precisa de ser string, né? Então, quando eu devolvo esse createTX, eu devolvo o TX, né? A transaction e a assinatura da transaction separada, tá? Pra gente deixar bem separadinho o que é de fato as informações de transferência, né? E o que é a assinatura daquele cabeçalho de transferência, tá? Então, assim, nada muito complexo, né? Exigiria, talvez, olhar um pouco da documentação do Ethers ali, mas não é uma implementação muito difícil de ser feita. Depois que eu faço essa criação do TX,
né? Eu mando aqui uma função, vou até mostrar aqui no console como é que é a resposta, né? Quando eu executo essa client.js. Vocês vão perceber aqui que eu criei uma nova TX, né? Ele fala aqui que o ID é esse aqui gerado randomicamente, né? Da carteira pai para a carteira do minerador e mandando 100 moedas e tal. E aqui a assinatura. Logo abaixo eu faço uma validação se o cara que assinou a mensagem, né? Então eu uso essa função chamada validate messenger, que está aqui dentro do utils, né? Eu coloquei aqui dentro do utils por quê? Porque isso aqui vai ser usado pelo servidor também, né? Então não faz sentido isso aqui estar só no client. Então aqui eu também estou usando a função, a biblioteca ethers, tá? Dentro de ethers ele tem essa função aqui chamada verify messenger. Aqui eu tenho que passar o TX, né, a transaction, e tem que passar a assinatura da mensagem que vai junto, né? Então ele pega essa informação aqui, né? Obviamente que em JSON, já que a gente usa o JSON Stringify para poder transformar isso em string, e também eu faço o mesmo processo aqui na hora de validar. Então eu pego esse TX, transformo em JSON em string e mando também a assinatura. O que essa função aqui faz? Ela me retorna exatamente qual é a carteira que realizou a assinatura dessa mensagem, né? Então aqui no client eu pego aqui a carteira de quem assinou e verifico se a carteira é igual à do cara que está enviando a mensagem. Se for, eu só dou um console log aqui falando, ó, transaction validation, né? A transação está validada, ok? E aí, validando, eu vou enviar essa transação, essa solicitação de transação para a nossa blockchain, né? Então, assim, até esse momento, tudo aconteceu no client. E esse client aqui, ele poderia ser implementado no browser, poderia ser implementado numa extensão, poderia ser implementado dentro de um jogo, poderia ser implementado em N situações e cenários diferentes, né? Se você pegar essa ethers que tem para Node aqui, você vai encontrar bibliotecas semelhantes de implementação para qualquer outra linguagem, Go, C# e tal. Então, assim, com poucas linhas de código a gente consegue fazer um client para gerar transações para serem enviados para a rede da nossa blockchain e é o mesmo processo praticamente que é feito para outras redes como é da Ethereum, tá? Então no Ethereum você vai, inclusive a gente está usando a biblioteca do Ethers, né, que tem. Se você olhar a documentação do Ethers, você vai ver que tem também funções para fazer a criação do TX semelhante ao que a gente está fazendo aqui, só que para os padrões do Ethereum, né? Como a gente não está seguindo 100% do padrão do Ethereum, a gente fez nosso próprio cabeçalho de TX ali. Então agora a função é o quê? Pegar esse TX, essa transaction, com todas as informações que a gente precisa para poder validar e consolidar, e manda para o nosso servidor aqui pelo nosso servidor HTTP, né? Num formato de post. Beleza, então até aqui a gente gerou essa informação, assinou essa informação e enviou para a nossa blockchain, correto? Então aqui agora a gente vai olhar o código do server, como é que foi implementado o código do server, né? O código do server, eu dei uma aumentada aqui no block cycle, né, para 5 minutos, e acabei criando aqui também uma lista, né, de transactions. Então, por quê? Por que eu preciso dessa lista para armazenar as transactions? Você imagina num cenário real, tipo a blockchain do Ethereum. Pessoas no mundo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ficam mandando solicitações de transferência. E aí, esses full nodes, né? Esses nodes que geram os blocos, eles recebem essas informações de transferências e vão acumulando isso dentro de uma fila. Essa fila, ela é jogada na próxima criação de bloco. Então, no próximo bloco, as TX que estão dentro dessa fila vão ser jogadas. Só que no caso do Ethereum, ele ainda tem um limite máximo de bytes por bloco, né? Existe ainda essa questão. Então, às vezes, pode ter, sei lá, 1 milhão de transações para serem assinadas, serem validadas, e essas transações elas vão ficar enfileiradas e vão sendo despachadas à medida com que são criando os novos blocos, né? No caso do Ethereum, existe a possibilidade de criação de blocos paralelos ali, né? Não necessariamente precisa se esperar terminar a validação de um bloco para criar o próximo. Então ocorre com certa frequência, né? Essa parte de criação de blocos que
que vão estar 2 blocos diferentes sendo processados de forma simultânea, e depois a rede ela se reestrutura ali para conseguir consolidar essa informação. Então esse array aqui ele vai servir como se fosse a nossa fila, né, de despacho. Obviamente que seria interessante ter uma fila mais persistente ou coisa do tipo assim, mas não, vamos fazer um negócio simples, só botar no array, tá? Então quando a gente recebe aqui pela rota transaction, tá, que é a rota que a gente envia o nosso TX aqui pelo nosso client, né? O que o server vai fazer? Ele vai verificar aqui se existe, né, TX e assinatura, que é o básico do nosso cabeçalho ali, precisa ter essas 2 informações, senão não é uma transaction válida. Até coloquei um try catch aqui para se der algum erro ele nem fazer nada, né? Aqui se eu fosse fazer alguma coisinha, eu poderia colocar um res.send null aqui para o I/O não ficar bloqueado, né? Enfim. E aqui eu faço justamente a validação da assinatura da mensagem. Eu pego aquela função lá do utils, valido a mensagem pelo TX e a assinatura que me foram enviadas, para mim ter certeza que o que eu estou botando para ser processado é de fato uma mensagem autêntica. Então assim, já é uma primeira camada ali para não vir uma mensagem inválida, né? Mas ainda que a gente não vai validar saldo nem nada do tipo, tá? Então eu coloco aqui um endereçamento, né? Eu adicionei essa biblioteca que é o ID V4, que aí ela vai gerar para a gente um código, esse código aqui. Esse código aqui vai ser o código que a gente vai poder usar depois nessa rota aqui, que é o /tx, para poder verificar se nossas transferências elas foram finalizadas, né? Isso daí é um outro ponto. Quando você manda a transferência, essa transferência ela não vai ser real time. Ela vai para uma fila, essa fila vai mandar para os mineradores a partir do momento que for criado um bloco, e assim que esse bloco for de fato finalizado, aí sim a gente vai ter a consolidação dos dados na blockchain. Então, quando a gente recebe esse código do TX, né, que retorna da API, na verdade o que a gente está recebendo é uma assinatura, como se fosse, né, um ID único, para a gente poder verificar como é que está o andamento dessa transaction. Então, você, quando você for olhar ali uma biblioteca de Web3, você vai ver justamente esse comportamento. Ó. Você vai receber o ID do transaction, você vai mandando request por servidor para saber se aquela transaction já foi finalizada. Se ela não foi finalizada, provavelmente ela vai retornar um null, ou ela vai retornar falando, ó, não foi ainda e tal, não sei o quê. Quando a rede confirma aquela transação, aí sim você recebe um feedback com a informação de consolidação daquela transação. Tanto que quando você manda um smart contract, por exemplo, para a rede Ethereum, dependendo do software que você estiver utilizando, eu gosto muito do Hard Hat, eu acho que é Hard Hat o nome dele. Minha memória para essas coisas é bem limitada. Eu acho que é Hard Hat a framework que eu uso para poder para mandar o smart contract para a blockchain, né, para a blockchain da mainnet ou qualquer outra do tipo. Quando você manda, ele vai esperar um tempo ali que ele mandou a informação da transaction para a blockchain e está esperando o resultado de consolidação da rede. Assim que a rede consolida aquela informação, aí sim ele vai te mostrar ali o address do smart contract para você poder utilizar e fazer do jeito que você quiser. Até o momento que a rede termina essa validação, o seu TX ainda não tem a informação do ID que foi gerado, qual a carteira que foi gerada, porque cada smart contract tem uma carteira própria. E aí mais para frente, quando a gente for falar de smart contract, não sei se eu vou topar a ideia de implementar um pseudo smart contract aqui dentro da nossa blockchain rudimentar, mas talvez possa ser que faça sentido. Se você quer que a gente implemente aí então um pseudo smart contract aqui dentro da nossa blockchain rudimentar, fala aí, dá seu like, compartilha e talvez aí se bater uma meta a gente topa esse desafio aí. E aí vamos continuar aqui a nossa análise do código, tá? Eu vou até aumentar aqui que da última vez eu dei uma revisão aqui olhando pelo celular, achei pequenas as letras, né? Principalmente porque eu tenho problema de visão, mas talvez para vocês que estejam vendo no computador fique melhor então. Então assim, recebi aqui a transaction, o que eu vou fazer? Eu validei e jogo lá para a fila, né?
já dou um push aqui no nosso array e devolvo pro cara que fez a solicitação, que fez o envio, né? Fala assim, cara, beleza, recebi a sua transaction, toma aqui o seu ID de validação. Lá mais pra frente ali, quando a gente validar, aí você vê lá se tá funcionando ok, beleza? E tal. E aqui eu devolvo. Então aqui a função do TX ela é bem simples, né? Depois ele vai verificar aqui dentro do nosso state se essa TX... como é que tá o andamento dessa TX, né? E vai disparar lá as informações do TX. Até o momento, né, que essa transaction ela foi enfileirada, não existe um registro da TX dentro da blockchain. Eu até poderia fazer isso aqui, né? Poderia pegar aqui esse cara aqui, colocar e fazer assim, ó. Colocar aqui, fazer aqui e colocar esse cara aqui. Aqui eu estaria fazendo, já estaria colocando dentro do nosso state ali, falando, ó, esse TX já existe. Acabei de receber ele, tá? Como é que tá o status dele? A gente não sabe, a gente até pode colocar aqui o status aqui, ó, né? Carry, né? Ainda tá em carry, beleza? Até pra gente ter uma informação de como é que tá o andamento daquele processo ali. Show! Então aqui, na geração do novo bloco, né? Aqui é o /solution da transaction, que a gente vai falar depois. Mas vamos descer aqui na geração do bloco, tá? Na geração do bloco as alterações foram poucas. A gente já tinha feito aqui a transaction, né? Para quando for gerado um novo bloco, só que esse transaction estava indo vazio. Não tinha nenhuma transação. Ok. Eu deixei aqui, eu só mudei para poder mandar as informações da fila. Obviamente que eu não coloquei nenhum tipo de limitador de bytes, nem nada do tipo. Poderia colocar aqui para poder fazer um slice, por exemplo, dentro do array, para só pegar, se tivesse 20, só pegar 2, sei lá, hein? Poderia ser feita vários tipos de implementações aqui para limitar a quantidade de transações que tem dentro do bloco. E logo em seguida eu já chego aqui e limpo essa fila de transactions, tá? Por quê? Porque senão essa transaction vai ser gerada para o próximo bloco também. Né? Então a gente vai continuar fazendo vários blocos com as mesmas transactions, então precisa ser limpado, tá? Isso aqui foi o máximo que eu fiz de alteração na criação de bloco efetivamente, tá? Aí subindo um pouco aqui, a gente vai ver, de fato, a parte mais importante do código, que é a consolidação dessa informação. Então quando o minerador termina o processamento do bloco, antes o que a gente estava fazendo? Só estava jogando essa informação para o data.json, né, que é o nosso arquivo que tem a nossa estrutura da blockchain de fato ali, né, os blocos e o enfileiramento deles, e dentro do state era atualizado com as informações que tá aqui no real time do nosso state, né? O state tem uma questão que é interessante, que normalmente as blockchains ela tem a possibilidade de você gerar o state baseado no data. Você imagina que é a seguinte situação, você resetou o servidor por algum motivo. Então você precisa pegar todas as informações, todas as transações, reprocessar em memória essas informações para gerar o state atual da aplicação, né? Então isso é muito comum quando dá algum tipo de pau dentro da rede, né? Tipo, a rede para, aí você pede para reprocessar todas as informações. E aí você imagina, quanto maior a blockchain começar da primeira lá do bloco semente, processando tudo para poder gerar o state real-time da aplicação. É super demorado, é o tipo de processo que ninguém quer fazer, né? Mas às vezes é necessário fazer. Eu acredito particularmente que esse processo tenha sido feito quando deu problema na rede Solana, tá? Por quê? Porque você precisa validar de fato para onde que foi o fork e qual é o fork real da aplicação, para você definir qual fork que você vai manter e qual que você vai descartar. Então você precisa revalidar todo o estado da aplicação. E aí você exige fazer todo o processamento desde o começo. Por isso que normalmente quando dá um problema numa blockchain que precisa ser desligada, não vai ser meia hora depois que essa blockchain vai voltar, a não ser que seja alguma coisa bem pontual. Você vai precisar de horas, talvez dias, para poder voltar ao estado da aplicação como ela estava antes, tá? Pode ser que essas blockchains mais modernas tenham algum tipo de
de estado paliativo ali, né, parcial, que pode ser recuperado, enfim, mas ainda assim sempre é um risco, né? O ideal é você reprocessar todos os blocos desde o começo. Você não precisa validar os blocos novamente, né? Porque essa validação ela já foi feita, você só vai garantir a integridade do bloco, verificando se ele tem o chain certo, se o nonce que foi validado está correto e por aí vai. Mas aí quando a gente recebe a solução aqui, eu adicionei esse trecho aqui, que inclusive está marcado com a lateral verde aqui, que é o quê? Eu preciso verificar se tem transações dentro do bloco que foi minerado. E aí eu verifico se tem essas transações e vou validar essas transações. Então eu vou de novo aqui fazer a bendita da validação da mensagem para ver se a mensagem de fato está ok, se não teve nenhum hack que entrou no meio do processo, mudou, blá 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 blá. Então eu valido aqui a transação e a assinatura. Por quê? Porque essa assinatura aqui, só quem vai gerar essa assinatura correta é quem tem a Private Key. Não tem a possibilidade de você gerar uma assinatura válida de um TX se você não tiver Private Key. Tá? Esquece tentativa de hacker e tal. É uma quantidade de possibilidades tão grande que com a tecnologia moderna é praticamente impossível você gerar uma assinatura e consolidar essa informação sem você ter a Private Key certinho. Então aqui a próxima coisa que eu faço depois da validação é o quê? É verificar se a carteira que mandou a transação de fato tem saldo, tá? Porque se esse cara não tem saldo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse state, né? E vou colocar aqui o status dele, fail. Por quê? Porque esse cara mandou a transação, mas a blockchain não reconhece o saldo da carteira dele como suficiente para poder realizar a transação. Não é porque uma API mandou, né, para a blockchain uma solicitação de transferência que de fato essa transferência vai ocorrer, né? Essa validação ela precisa ser consolidada no processo de consolidação ali para poder de fato entrar para dentro do registro da blockchain. Quando a gente fala em processo descentralizado, a gente está falando que qualquer node validador teoricamente tem a capacidade de operar essa instrução de verificar o saldo e consolidar. E normalmente quem faz isso é o node da mineração, né? O cara que validou a transação, ele consolida na blockchain e depois dele consolidar, ele manda essa informação para a rede. É um processo bem complexo que exige broadcast, telemetria para o mundo inteiro, né? E essa consolidação não acontece em real time. Acho que é o ponto mais complexo da rede, né? É você conseguir atualizar todos os nós de forma coesa. Isso provavelmente, no meu ponto de vista técnico, é a parte mais complicada. A operação em si da consolidação da blockchain, da mineração, não é tão complexa, mas sincronizar dados de forma assíncrona, né? Em nós independentes que conseguem ter autonomia para fazer validação, isso daí já é mais complexo, né? Bem mais complexo. Então aqui agora, depois que a gente verificou se essa carteira tem saldo, aí sim a gente vai chegar aqui agora e vai falar aqui, ó, beleza, então tira o saldo do cara que mandou a solicitação, porque ele está fazendo uma transferência para alguém, verifica se a carteira que vai receber existe no nosso state. Se não existe, você cria e depois você adiciona esse saldo para esse cara. E aqui, como a gente colocou esse cara aqui, aí eu vou colocar aqui success, né? Success. Aqui eu vou ter que mexer nesse trecho do código aqui para colocar aqui o nonce que foi encontrado pelo minerador, né? Para ficar bonitinho ali e tal. Quem é o minerador de fato que encontrou essa transaction, que minerou esse bloco, na verdade, né? Que a gente tinha configurado lá no primeiro vídeo. E agora aqui também vou colocar o reward. Com essas informações aqui que a gente está vendo no state, né? Aquela função lá do TX, né? O /TX, ele vai funcionar perfeito. Ele vai retornar para a gente todas as informações do TX que foram enviadas, já com o status, se foi finalizado com sucesso, se deu falha, por aí vai, né? E a gente vai conseguir ver se caso tenha sucesso na mineração, né? E na validação também tem essa parte, né? De validar se o nonce está correto, qual foi o nonce, qual bloco, blá 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 blá, né? Essas informações todas aqui a gente pode colocar
Inclusive aqui eu posso colocar também as informações do bloco, que eu estava esquecendo, né? Qual foi o ID do bloco, aqui a gente pode colocar, ó, bloco, qual foi minerado, a gente tem aqui, né, lastblock.id, né? Essa informação é importante para a gente conseguir conciliar o bloco com o TX e por aí vai. Então aqui a gente tem basicamente as mesmas informações, vamos até olhar aqui na Etherscan para mim ver se eu esqueci de alguma coisa, tá? Então aqui na Etherscan a gente consegue ver, ó, last transactions, ok? Aqui temos as TX. Então perceba que eu tento usar até as mesmas terminologias aqui, né? As TX aqui elas têm um from e tem um to, né? Padrão, e tem uma quantidade de Ethers aqui, ó. Quanto que está sendo passado? Então esse é o escopo do TX, né? Se você entrar aqui no TX, as informações que vai ter aqui, ó, transaction hash, que seria basicamente o ID ali que a gente colocou, né? O status dessa TX, né? No caso aqui a gente está conseguindo ver que essa transaction foi executada com sucesso. O ID do bloco, né? Que gerou, que validou essa transação, né? A data e a hora que a gente também colocou ali. O timestamp da operação ela é gerada aqui, né? Timestamp aqui. Vamos lá. Aqui tem algumas outras informações, obviamente que isso aqui é um escopo mais complexo, né? Aqui a gente tem o valor que foi emitido. Olha só que engraçado, eu acho que isso aqui provavelmente deve ser, ó, isso aqui foi uma transaction de mint, né? Não foi uma transferência. Porque a rede da Ethereum é aquela parada, a gente tanto pode fazer transferência do Ether para lá e para cá, como a gente pode realizar operações de smart contract. Então, nesse caso dessa transaction específico, foi criado um NFT aqui, provavelmente, ó, dentro desse contrato aqui e tal, enfim. Aí teria que ver, tal de Meshabok, enfim. Então aqui, ó, transaction, tá? A gente não tem a opção de action na nossa blockchain rudimentar, porque a gente não tem smart contracts, né? Então aqui tá a carteira de quem mandou essa informação, aqui tá o contrato que sofreu essa interação na real. Então perceba o seguinte, todo contrato, todo smart contract, ele possui uma carteira. Por que possui uma carteira? Porque a gente precisa saber com quem a gente precisa interagir. Por isso que todos os smart contracts têm uma carteira de identificação. E aqui você vai ter as informações, ó, no caso desse smart contract é um RC721, né, um token, um NFT. Esse padrão aqui, existe formas de você conseguir pegar lá na estrutura do smart contract. E aqui ele está falando quanto que foi o valor da taxa que o cara pagou para gerar um NFT, tá? Esse comando mint para você gerar um NFT. No caso aqui ele gerou o NFT do token 2358, tá? Que aí não tem mais informação aqui, mas ele gastou $5,67 para gerar um NFT dentro da mainnet do Ethereum. Então perceba, ó, a estrutura atual do Ethereum, como ele está agora, com o preço que ele está agora, né? Hoje é dia 10/6. Você gastaria mais ou menos mais de R$20 aí, né? Quase R$25, mais de quase R$30, para poder fazer a geração de uma NFT dentro de um contrato que já existe. Fora que você ia gastar aí mais uns $800, $900, dependendo de como você escreve esse contrato para poder ter essas funções de mint. E aqui tem outras informações que não são importantes pra gente, tipo taxa do gás, né, que na hora que em relação... Então assim, na prática, as mesmas informações que existem dentro de um TX Ethereum, a gente também já tem implementado aqui dentro da nossa rede, tá? De forma bem rudimentar, sim. De forma bem mal acabada, vai ter bug nesse código aqui? Vai. Mas eu vou subir ele assim do mesmo jeito, tá? Que aí vocês que estiverem vendo esse vídeo, olha lá no GitHub, vê se testa essa brincadeira aqui que a gente está fazendo. Vocês vão curtir. É um código relativamente simples, tudo comentado, né? A gente tem conteúdo em vídeo aqui explicando cada passo ali. Então assim, pô, olha para aquilo ali. Se você achar um bug, cara, faz uma pull request lá no Git, cara. Entendeu? Faz uma pull request e a gente vai brincando nesse código aqui. Quem sabe a gente faz um projetinho mais sólido disso aqui, né? Colocando smart contract, brincando aqui. Não acredito que isso aqui vai virar uma parada de fato, né? Um projeto de produção. Isso aqui para mim é um projeto para estudar, para entender, né? Para programadores entender como é que funciona o blockchain.
o que isso vai fazer na sua vida, no meu ponto de vista, né? Você entendendo como é que funciona a nível de código uma blockchain, é muito mais fácil, né? Vamos concordar, de você implementar qualquer tipo de solução Web3 para qualquer blockchain que seja, porque a estrutura é muito próxima, né? Vai variar uma coisa aqui, outra ali, vai variar um padrão e tal, a forma como é que você escreve, mas a essência do negócio vai continuar a mesma, tá? Vou ficando por aqui nesse momento. Dá uma olhada lá no GitHub. Olha lá no GitHub esse projeto aqui. O link está na descrição. Pode fazer o que você quiser, manda pull request aí, comenta no vídeo, entre em contato lá, acessa lá andreferreira.com.br, dá uma lida nos conteúdos de Web3 e tal. Tá dando um pouco de trabalho, né? Tem que parar aqui umas horas para fazer esse código que não vai me servir para nada, mas eu acho que é importante para a gente conseguir fomentar mais esse conteúdo de Web3 de uma forma técnica, mas não de uma forma técnica de usar as ferramentas que já estão no mercado, mas a gente conseguir entender o conceito do negócio como um todo, né? Entender na raiz como é que funciona o negócio para a gente ver na prática como é que essa implementação foi feita, como é que funciona, como é que gera os blocos e tal, não sei o quê. Isso vai dar uma clareza, né, de como a tecnologia funciona, como ela é inovadora, como ela é boa. Então, assim, galera, o resumo final, a gente está nessa segunda parte aqui de implementação e conto com a ajuda de vocês aí. Se vocês gostaram do conteúdo, se inscreve aqui no canal, manda conteúdo aí para seus amigos e é isso. Editor, beijinho. Tchau.